E já de volta com o Cidade Alerta, eu vou conversar agora com o Dr. Max Rolim, ele que é advogado, para a gente conversar sobre a reforma trabalhista. E se você tem dúvida, pode utilizar o nosso WhatsApp para você mandar a sua perguntinha, tá bom? Fique à vontade e a sua participação vai ser muito bacana. Se você não quiser participar, mas quer tirar suas dúvidas, então fique aí com a gente para você clarear um pouco as ideias, tá bom? Te convido a ficar aqui com a gente. Bom, doutor Max, muito obrigada por ter tirado o seu tempinho, ter vindo aqui com a gente para esclarecer aqui as nossas dúvidas e também as dúvidas dos telespectadores, tudo bem? Tudo bem, Sandra. Para mim é um prazer estar aqui. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada. A nossa amizade é antiga, né? E é um prazer estar aqui e prestar informações e muita coisa que se falou sobre reforma trabalhista nos últimos tempos, mas dentro de um viés político. De deve fazer, não deve fazer, vai atacar direitos ou não. Pouco se falou de forma clara sobre o que efetivamente estava sendo proposto, mudar ou não. E essa Eu acho que agora que é uma realidade, foi sancionada já hoje a reforma. Então daqui a 120 dias ela entra em vigor. Então acho que agora é hora de esclarecer a população. De falar sobre os pós, os contras, se é que tem contra, a gente também falar e ser o máximo sincero dentro nesse bate-papo. Bom, primeiro eu queria experimentar pelo trabalho lá na OAB, você está lá na OAB como diretor, né? Isso eu também queria que já que você falasse só um pouquinho sobre isso. Então, deixa eu me apresentar para o seu Por público, favor. né? Eu sou advogado há 18 anos. Atualmente eu sou diretor da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional de Rondônia, sou vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Sou também diretor da Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista. E vocês têm feito um trabalho agora com os advogados exatamente para explicar sobre a questão da reforma, não é isso? Exatamente. Ao longo de todo esse mês, nós estamos com a caravana de Direito do Trabalho, em parceria com a Escola da Magistratura e com a Escola Superior da Advocacia. Várias palestras em todo o estado têm sido feitas. Inclusive, eu vou dar uma palestra dia 20 em Rolim de Moura sobre esse tema também. E a gente está aí levando essas informações para todo o estado. Bom, vamos lá então, propriamente dito. Olha aqui, ó, eu estou com a relação toda, estou aqui com os temas principais, né? As principais mudanças da reforma trabalhista. Então vamos começar pelas férias, Max. Depois eu também gostaria que você me interrompesse e que fosse me esclarecendo também alguns outros pontos que eu não perguntar aqui. Tudo bem? Pode ser? Uhum. Então tá certo. As férias, como eram as férias? Como era que era regido pelas leis trabalhistas as férias até ontem? As férias mudou muito pouco. Tá? Esses direitos básicos, férias, 13º, mudou muito pouco ou nada. Nas férias, o que mudou? Antes você poderia vender 10 dias de suas férias e poderia fracionar, sendo que um período mínimo teria que ser de 10 dias. Agora essa opção de vender as férias sumiu. Não pode mais vender as férias? Não pode mais vender as férias. Não pode. Parte, né? Só podia vender uma parte. Podia vender 10 dias. 10 dias. Agora não pode vender nada mais. Agora não pode vender nada mais. As férias podem ser fracionadas. O que significa? Você pode dividir. Você tem 30 dias de férias. Você tem que ter no mínimo um período de 15 dias. Então esse mês eu vou tirar 15 dias de férias e vou deixar para tirar 10 dias daqui a 3 meses e depois 10 dias no final do ano. Aí agora vem a dúvida, né? Porque aí na internet também tem no Facebook, tem muitas informações erradas, não é isso? E as pessoas acabam acreditando nessas informações. Por exemplo, eu li que tem gente que acredita que, mas o patrão, se você quiser tirar os 30 dias direto, o teu patrão pode dizer que você não vai, e aí pronto, você tem que fazer o que ele quiser. Mas isso sempre foi assim. Também era assim antes. Também era assim antes. A concessão das férias, ela sempre foi assim. Você trabalha durante um ano para ter o direito às férias. Depois você tem um ano para usufruir dessas férias. Sim. Quem vai determinar o período em que você vai usufruir essas férias é o empregador. Sempre foi assim. E continua assim. E vai continuar desse jeito. Mas agora, se eu quiser tirar 10 dias, mais 10 dias, mais 10 dias, eu posso. Não, 15 dias. O mínimo 14 dias, não é isso? O mínimo 15. 15. E aí as outras, pode ser uma de 10, outra de 5, ou aí tanto. Mas no mínimo, contanto que tenha 15 dias direto. Tem que ter um período de 15 dias direto. Um período de 15 dias direto. Eu acho que ficou clara essa parte. A jornada, a regra atual.
8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais. E cada pessoa pode fazer até 2 horas extras por dia. Isso aqui é como é, né? É. A partir daqui 120 dias, né, que vai começar a mudança, como é que passa assim? Mudou muito pouco. Sandra, a lei, ela surge da sociedade. A lei, ela surge para regrar, estabelecer critérios objetivos, claros, para todo mundo saber como as relações da sociedade vão se realizar. As leis não caem do céu. O que mudou na jornada de trabalho? Algo que já existia na prática há muito tempo, que era a jornada de 12 por 36. Que já existia na prática para vigias, para uma série de atividades. Mas a lei não previa. E aí gerava, por exemplo, já previa para o vigilante. O vigilante já podia fazer uma jornada de 12 por 36. Mas havia outras categorias que na prática já faziam isso também, mas sempre sujeitos a amanhã ter um problema judicial. Então a única coisa que mudou foi isso. Continua sendo 8 horas, continua sendo 44 horas semanais, continua sendo 220 horas mensais. A única coisa que a lei se adaptou à realidade é que pode surgir a jornada de 12 por 36. Essa jornada de 12 por 36 significa o quê? O vigia é o exemplo clássico. Ele entra... A enfermeira. Ele entra para trabalhar 6 horas da manhã, sai 6 horas da tarde, só vai voltar a trabalhar no outro, ele passa um dia sem trabalhar e volta a trabalhar no outro dia. Ao longo da semana, ele vai fazer as mesmas 44 horas. Mas no que mudou então, se antes já era assim? Antes era assim na prática... Estou tentando falar isso para que fique bem claro. Antes era assim na prática de algumas atividades, mas não havia uma previsão legislativa. Agora foi feita. Ou seja, o que já acontece só regularizou. Só regularizou. Foi isso? Existem boatos. Agora os boatos, que a gente também precisa falar dos boatos, até com a intenção de acabar com eles. Com essa questão da jornada de 12 horas, existem os boatos de que você vai se tornar escravo do teu patrão. De que ele vai te obrigar a trabalhar 12 horas direto, todos os dias, se ele quiser. Boatos de internet. Falta de informação. O que surgiu foi a possibilidade de jornada de 12 horas de trabalho por 36 de folga. Sim. Então, é impossível que você tenha que trabalhar 12 horas todo dia. É 12 por 36. Se é 12 por 36, você trabalha um dia e folga no outro. É sempre assim. Eu acho que está clara essa parte também. Tempo na empresa. Se considera serviço efetivo o período em que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Esta é a regra atual. E aí ela passa a ser mudada. Agora, primeiro eu queria que você explicasse essa regra numa linguagem, claro, bem mais simples para a gente. Essa regra, ela estabelece que, a partir do momento que o empregado está nas dependências da empresa, mas ele naquele momento ele não está fazendo nada. Não está desempenhando nenhuma atividade, mas ele está lá. Entende-se que ele está lá à disposição do empregador. Por alguma razão, da empresa, vamos dizer, por exemplo, ele trabalha numa máquina, vão para a máquina para fazer uma revisão. O empregado ficou lá. Ele não está trabalhando porque a máquina dele está parada. Mas está parado por uma necessidade da empresa, uma necessidade técnica de revisão da máquina. Mas ele está lá, à disposição. A hora que ligar a máquina de novo, ele volta a trabalhar. Ele não pode ir para casa, ele tem que ficar lá. Então, apesar de ele não estar desempenhando a atividade, mas considera-se que ele está trabalhando. Aquele tempo ele está à disposição do empregador. Isso é uma... Isso é como é. Isso é como é. Isso gera uma série de outras situações, entende? Mais complexas do que esse exemplo que eu dei. Esse exemplo que eu dei para vocês imaginarem. Mas, por exemplo, existe um entendimento de que, por exemplo, o empregado... Isso aconteceu muito aqui nas usinas. O empregado chegava dentro da usina para trabalhar. Só que ele entrava pelo portão da usina, do canteiro de obras, e ia pegar o ônibus, andava mais meia hora de ônibus dentro do canteiro de obras, até chegar ao local onde ele ia trabalhar para bater o ponto. No ponto dele, ia registrar que ele ia começar a trabalhar a partir daquela hora, mas ele já tinha meia hora que ele estava lá dentro. Então, a justiça entendia que essa meia hora em que ele já estava dentro do canteiro de obras, andando dentro do canteiro de obras, indo até o ponto, era um tempo que ele estava à disposição do empregador. Nesse caso, entravam na justiça requisitando aquela meia hora. Como hora extra. E isso agora não vale mais. Não é que não vale mais. Como é que funciona agora? Há certas situações
não vão ser considerados como tempo. Por exemplo? Por exemplo, esse tempo do percurso interno. Por exemplo, o tempo que você leva da sua casa até o trabalho... Não, isso nunca isso nunca foi um tempo considerado. Mas acontece que há os boatos, porque eu estou tentando também ir em cima dos boatos. Eu estou aqui com duas listas, ó. Uma de boato e a outra dos fatos, entende? A lista do boatos é: qualquer empregador poderá obrigar os trabalhadores, através de acordos, a atuar no regime de 12 horas de trabalho ininterrupto, que é isso que a gente já falou aqui, né? Isso daqui são os boatos que já tirou. Então, é isso que eu queria tratar contigo, que são essas duas questões, o fato e o boato. Vamos pegar esse ponto que você trouxe aqui, desses boatos. Olha só como é a falta de informação. Exato. E o que diz aí? E poderá obrigar o trabalhador... Isso é o boato, isso é o boato, tá? Ó, qualquer empregador poderá obrigar os trabalhadores, através de acordos em CCT ou individuais, a atuar no regime de 12 horas de trabalho ininterrupto, ou seja, sem parar, o que prejudica a organização familiar, a saúde, etc. Olha, dois eixos nesse boato. O primeiro não é ininterrupto. São 12 horas, mas tem a hora de descanso normalmente. Como eu te falei, e ainda tem aquela vantagem... Já que vale para sempre dentro dessas profissões que você falou. Vigia... Não, isso aí vai poder ser acordado. Para todo mundo? Para todo mundo. Por exemplo, se eu quero trabalhar 12 horas hoje... Mas veja bem, você tem que lembrar que nós estamos falando de uma relação de trabalho, uma relação produtiva. Ninguém vai fazer essas coisas à toa. Até porque são 12 horas de trabalho hoje e um dia inteiro de folga amanhã. Entende? Então são aquelas atividades que funcionam desse jeito, que vão ser reguladas assim. Ninguém vai inventar moda nesse sentido. Agora, olha só os dois erros que tem aí. Primeiro, não é ininterrupto. Tem o seu horário de descanso. Segundo, como é que você obriga alguém a trabalhar mediante acordo? Acordo, o que o próprio nome já diz, é entre as partes. É algo que está acordado entre as partes. E o acordo coletivo, ele continuará sendo necessária a participação do sindicato nele. Então, o acordo, ele vai ser feito sempre com a participação do sindicato, que é o defensor do empregado. Agora, o que nos leva a uma outra questão da mudança, o fim do imposto sindical. Havia uma promessa, um boato, uma história nos jornais de que o Temer mexeria nisso. Ele sancionou, não falou nada sobre o assunto. Então, por enquanto, pelo texto aprovado, acaba a obrigatoriedade da contribuição sindical. Significa que o trabalhador não é mais obrigado a pagar a contribuição do sindicato. Como é hoje. Como é hoje. Ele paga se ele quiser. Por outro lado, o sindicato se tornou muito mais importante para o trabalhador. Agora fica mais importante ainda, porque o sindicato vai querer... Vai ter que estar ao lado do trabalhador para ajudá-lo nesses momentos. Porque, realmente, você pega uma empresa que contrata um advogado, que tem um corpo técnico altamente especializado para fazer ela funcionar. E do outro lado você tem um trabalhador, às vezes com suas limitações de conhecimento, de cultura e tal. Você vai ter um acordo desequilibrado. Para isso existe o sindicato. O sindicato existe para trazer apoio para o trabalhador. O sindicato é bom que exista. Claro que é bom. É muito vantajoso, que ninguém é contra o sindicato, não é? O sindicato é importante. Só que ele tem que estar lá para ajudar o trabalhador. E nesse caso, como é que ele vai ajudar o trabalhador? Ele vai ajudar estando presente na formulação desse acordo, levando orientação, levando um advogado especialista para estar do lado do trabalhador na hora de fazer o acordo, para que o trabalhador tenha uma assistência. E a partir do momento que o sindicato dispuser isso para os trabalhadores vão querer contribuir com o sindicato, porque eles sabem que há um retorno. Então, o sindicato, com essa reforma, ele está numa crise existencial. E vai ter que se ajustar, porque acaba sendo cabide de emprego. Ele vai ter que parar de gastar dinheiro, como a gente vê aí, com carro novo, com festas, para dia do trabalho. E vai ter que gastar esse dinheiro com o trabalhador. Nos interesses. Dando uma assistência jurídica para o trabalhador, cuidando do trabalhador. E essa é que é a diferença, entende? Vocês vão ver que depois vai mudar. Bom, vamos lá então aos fatos. Nessa questão do acordo, eu preciso falar isso, nessa questão do acordo, existem pessoas que falam assim, mas acontece que o trabalhador, ele não tem poder de barganha com o empregador. Ele não consegue falar a mesma linguagem, ele não consegue fazer um acordo, porque, por um lado, ele também tem vontade, precisa trabalhar e pode ser que no desespero aceite as condições do empregador. Esses também são outros argumentos, que aí eu gostaria que vocês pusessem sobre isso. Veja bem,
ninguém é obrigado a fazer o acordo, porque existe a lei. Mas você vai sair da lei mediante acordo. Então, o trabalhador é livre para dizer, não, eu quero ficar do jeito que está na lei. Claro, o trabalhador é a parte mais fraca nessa negociação. Por isso é que o sindicato tem que estar do lado dele e é obrigado que esteja. É por isso que o sindicato tem que se preparar para essa nova dinâmica. Ter dentro do sindicato pessoas preparadas, advogados contratados, preparados para dar esse apoio ao empregado. E essas negociações são coletivas também, não é um empregado. Às vezes é uma empresa inteira ou toda uma categoria. Entende? Bom, vamos lá para mais um ponto. Descanso. Regra atual. O trabalhador que exerce a jornada padrão de 8 horas diárias tem direito a no mínimo 1 hora e a no máximo 2 horas de intervalo para repouso ou alimentação. Isso daqui a gente já sabe que é a regra, né? Trabalha 8 horas, tem direito a 2 horas de almoço. Agora, eu vou partir já para o boato, tá, doutor Max? O boato é, você consegue almoçar em meia hora? Porque agora você vai ser obrigado a almoçar em meia hora. Então, se vira, que a sua obrigação, você vai ter que almoçar em meia hora. Qual é a verdade nisso? Mais uma vez, a regra existe, para sair da regra tem que ser mediante acordo. E aí, como é que você vai fazer esse acordo? Você vai fazer esse acordo para reduzir, você vai poder reduzir esse tempo de descanso, que hoje é de no mínimo 1 hora, para poder reduzir para meia hora. Quem vai fazer esse acordo? Sandra, quantas e quantas pessoas você conhece que trabalham em algum lugar e almoçam lá mesmo? Almoçam no mesmo lugar, ficam ali porque não querem, não tem como ir para casa, almoçam num restaurantezinho do lado do trabalho. Essas pessoas que já têm essa vivência, elas vão poder fazer esse acordo para ter meia hora de trabalho, que já é o tempo que ela gasta hoje em dia para almoçar. Ela vai almoçar meia hora apenas, ela vai ter apenas meia hora para descanso de almoço. Mas a jornada continua sendo de 8 horas. O que significa que, se eu diminuir meia hora do meu descanso, se eu diminuir 1h30 do meu descanso, no final do dia, a minha jornada também vai ser reduzida. Meia hora ou 1h30. Então, na prática, fica assim. Se eu entro no trabalho às 8 e eu saio meio-dia e fico 2 horas para almoçar, vou voltar às 2, vou trabalhar até às 18. Isso. Se eu entro no meu trabalho às 8 e eu resolvo trabalhar até meio-dia, mas eu volto ao trabalho meio-dia e meia. Você vai sair do trabalho 4h30. 4h30. Então aí, isso também é acordo. Dentro do acordo. Sempre dentro de acordo. Esses acordos é de categoria ou também pode ser mediante contrato? Por exemplo, eu individual vou fazer um contrato com uma empresa. Não, eu prefiro que o meu almoço ele seja meia hora ou 1 hora. Pode ser na empresa. Pode ser pessoal. Pessoal que eu digo é assim, é individual. Ele pode ser individual, mas ele pode ser na empresa. Não precisa ser uma convenção coletiva. Para toda a categoria de trabalho. Entendo. Todo mundo, não. Pode ser para aquela empresa. Pode ser para aquela empresa, tá certo. Então, eu acho que agora ficou certo, né, gente? Que esse boato de que você vai ter que engolir tua comida em meia hora. A gente fica chateado com o boato, sabe? Estou aqui com o Dr. Max Rolim e aí nós estamos falando sobre a reforma trabalhista, né? Sobre as novas regras e fazendo um paralelo aqui sobre a atual, sobre como é que vai ser, agora que já foi sancionada, daqui mais 120 dias, né, doutor? 120 dias. Já começa a valer. E também sobre os boatos, que é importante a gente também falar sobre os boatos, porque eles dão a informação errada, né? Doutor, é importante que a gente diga sobre o que não mudou. Por exemplo, tem gente achando que não vai existir mais 13º. Tem gente achando que não vai mais ser pago o FGTS, que perdeu. E tem gente achando também que as férias não serão mais remuneradas. O que não mudou? Desses exemplos que você deu, não mudou nada. Nada? Nada. Algumas pessoas falavam que, como o acordo agora, ele terá força de lei, achavam assim, vamos fazer acordo sobre qualquer coisa, então vamos fazer acordo que não precisa mais pagar FGTS. Então havia essa especulação. Mas isso nunca existiu no projeto. E o que ficou bem claro no projeto foi o que não pode ser objeto de acordo. O que não pode ser objeto de acordo? É proibido fazer acordo. Exatamente, sobre FGTS, 13º, salário mínimo, seguro-desemprego, salário família, deixa eu ver o que mais.
os vales, tipo vale alimentação, essas coisas, férias remuneradas. Férias remuneradas também continua. Os vales, interessante, uma outra mudança. Todas essas coisas que ele disse continuam, tá? Então não mexeu. Vamos deixar isso claro para o trabalhador. Claro. 13º, férias remuneradas, seguro-desemprego, FGTS, indenização da FGTS, nada mudou. Agora, já que você falou do vale, isso é uma mudança interessante. É muito comum nas empresas você querer beneficiar o trabalhador que é mais produtivo. Aquele que produz mais para a empresa, o empregador quer remunerá-lo melhor. Isso hoje era praticamente impossível. Não pode. Até pode, mas gerava um custo muito grande para a empresa. Essa remuneração a mais que você queria dar para o empregador, você acabava gastando mais com o INSS, com outras coisas que não iam para o empregador. E aí esse a mais do empregador acabava ficando pequeno, ele não se interessava e o empregador não fazia. Ou então fazia errado. Fazia aquele famoso pagamento por fora. Mas se você produzir mais, eu te pago X por fora. Isso lá na frente dava uma ação judicial, dava um problema danado. Porque o empregado entra na justiça para que não foi recolhido nada. Não foi recolhido nada sobre aquele valor que ele ganhou por fora e tal. E aí, na dúvida, era melhor não pagar. Na dúvida, era melhor não pagar. Isso, quando é utilizado como um conceito de remunerar a produtividade, remunerar mais aquele que trabalha mais, que se empenha mais, que se esforça mais, é muito positivo. E agora, com essa nova legislação, é possível. O prêmio, que é exatamente aquela gratificação que você vai dar para aquele que se esforçou mais e produziu mais, agora não vai se agregar ao salário. Então não vai incidir sobre ele INSS, FGTS e outras coisas. E com isso, o empregador vai poder pagar mais ao empregado. Aquele que trabalha mais vai ter oportunidade de ser remunerado de acordo com o trabalho dele. Eu acho que ficou claro, né, gente? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem. Falando em mensagem, vamos lá, tem uma perguntinha aqui. Vamos lá conferir a pergunta. Aguardando. Eu gostaria de saber se o tempo que o trabalhador leva para café da manhã e o uso de uniforme na empresa se conta como tempo de trabalho. E as novas regras também valem para as empregadas domésticas ou para os empregados domésticos. Adaila Amaral. A nova regra vale para todos os empregados, inclusive os domésticos. Porque o que houve com a mudança que nós tivemos aí nos últimos 2 anos foi exatamente acabar qualquer diferença entre empregado doméstico e empregado não doméstico. Então as regras valem para todos e realmente esse tempo do café, o tempo da troca de uniforme não é considerado trabalho, a não ser que seja uma exigência do trabalho que o empregado troque de uniforme lá. Por exemplo, o uniforme não pode sair da empresa. Ele tem que chegar com a roupa. Ele tem, é obrigação que a empresa impõe. É obrigação que a empresa impõe a ele chegar com a roupa dele e colocar o uniforme lá. E na hora de ir embora, deixar o uniforme lá. Aí esse tempo em que ele está colocando, tirando o uniforme, é considerado tempo à disposição do trabalhador, porque é uma exigência do trabalhador. Agora, se ele pode chegar de casa uniformizado, mas ele não quer sair na rua de uniforme, ele opta por vir com a roupa dele, chegar no trabalho e trocar e vestir o uniforme. Esse tempo não é considerado trabalho. O boato, agora vamos partir para essa parte aí do boato. O boato eu não posso mais trabalhar e sair para ir fazer xixi, porque será descontado do meu salário. Acredite, há boatos assim na internet. Isso é sem fundamento. Já está respondido, né? Eu não posso sair para ir tomar um café, durante o tempo tomar água, porque esse tempo será descontado também no meu trabalho. Isso nunca existiu e nem fundado. Você sabe por que eu estou colocando isso? Porque a internet, eu fico lendo coisas ali que são assim, tão absurdas, que tem gente que acredita que é bom a gente então falar sobre essas coisas, embora elas pareçam mesmo e são um pouco bobas. Bom, a remuneração nós falamos, a remuneração por produtividade não pode ser inferior à diária correspondente ao piso da categoria ou salário mínimo. Comissões, gratificações, percentuais, gorjetas e prêmios integram o salário. Um resumo sobre isso e também como fica agora. Sandra, uma coisa que é importante entender sobre essa reforma. Ela é uma reforma de inspiração liberal. O que significa isso? Ela é uma reforma que ela vem privilegiar o que é acertado entre o trabalhador e o empregador.
o que é acertado na prática do dia a dia, nas relações de trabalho. Porque a legislação que nós temos até hoje é uma legislação extremamente paternalista, que entende que o Estado é que tem que controlar. E o Estado não tem que controlar, ele tem que vigiar, ele tem que regulamentar, ele tem que observar para coibir abusos. Mas ele não precisa controlar tudo. Então, o cunho maior dessa reforma é isso, é prestigiar aquilo que é a prática que é acertada entre o trabalhador e o empregador. Nesse caso, por exemplo, ela veio da estabilidade jurídica, exatamente o que eu acabei de falar. Antes você tinha muito a vontade do empregador de receber mais, que ele trabalhava mais, e ele vê o colega dele encostar, jogando paciência no computador, enquanto ele está trabalhando mais, o outro é preguiçoso, ele trabalha muito, mas ganha igual. Mas ganha igual. E aí você não tinha e o empregador, que também queria remunerá-lo melhor, porque via nele um potencial maior, não podia. Então agora há uma segurança jurídica para fazer isso. O trabalhador, ele pode receber mais, efetivamente mais mesmo, porque sobre aquilo lá não vai incidir uma série de encargos, dinheiro que não vinha para ele, ia para o governo, agora o dinheiro vai vir todo para ele, e o empregador vai poder pagá-lo dentro de normas que vão ser estabelecidas, de critérios de aferição da produtividade, e ele vai poder pagá-lo seguro. Não, o dinheiro que eu estou pagando é dele, não vou ter nenhum problema com isso depois. Eu acho que ficou claro aí, né? Questão do transporte, o tempo de deslocamento no trabalho, nós já falamos, né? O tempo de deslocamento agora também já não consta mais. Mas você quer, acho que é importante a gente falar, o tempo de deslocamento no transporte oferecido para a empresa, pela empresa, para ir do trabalho, cuja localidade é difícil acesso ou não servida de transporte público, é contabilizada como jornada de trabalho. Agora? Continua desde que o transporte seja feito pela empresa. Pela empresa. Se eu vou pegar o ônibus e vou para o meu trabalho, não é contabilizado mais. Não, né? Nunca foi também. Não, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Cadê aqui? O que mais que nós podemos... Aqui, porque tem tanta coisa aqui. O FGTS, isso, o FGTS, na questão da demissão. Quando o funcionário ele é demitido, como é que ficam as regras do FGTS? Não mudou nada. A indenização não mudou. Há uma coisa que mudou realmente. Desculpa, às vezes eu posso não lembrar na hora, porque são muitas informações. Muitas informações. Mudou muita coisa realmente. São mais de 200 itens de mudança. Surgiu a possibilidade de fazer um acordo na rescisão, que muitas vezes, na prática, no dia a dia acontecia. Você quer sair do trabalho. Já sei qual é, inclusive. Você quer sair do trabalho. Isso. Não quer mais trabalhar lá. Pedir demissão. Mas você também não quer pedir demissão, porque quando você pede demissão, você perde uma série de direitos. Não recebe o FGTS, por exemplo. Não recebe seguro-desemprego e tal. Então você não quer pedir demissão. E comumente o que acontecia? Eu tento fazer um acordo com o meu patrão. Eu vou ser demitido, ele vai me demitir no papel, mas eu estou pedindo demissão. E aí ficava aqueles acertos. Não, mas aí ele não vai me pagar a indenização, ele tem que pagar, mas eu vou devolver para ele. E ficava um arremedo que no final não deixava ninguém seguro e sempre dava problema. E tinha patrão que fica com medo, né, também. E agora surgiu a possibilidade efetiva de fazer esse acordo. Se eu não quero mais o meu emprego, eu peço demissão, o que acontece? Você acorda a rescisão com redução com redução da multa, por exemplo. Redução, continua havendo a multa. Mas você há a possibilidade de haver esse acordo de rescisão com redução da multa. Esse é uma possibilidade, assim, um pouco perigosa. Tá? Tem que ser vista com muita cautela pelo empregador e pelo empregado, principalmente pelo empregado. Por quê? Porque aí você pode ter uma situação em que um empregador mal intencionado pode levar o empregado a fazer um acordo prejudicial a ele. Que aí é acordo. Aí nessa hora vale procurar a Justiça do Trabalho para... Não, vale procurar o seu sindicato. Um advogado, o sindicato. Ou um advogado. Por que não a Justiça do Trabalho, nesse caso, para pedir informação? Porque a Justiça do Trabalho não é para isso. Mas aí também surgiu uma inovação. Surgiu a possibilidade da homologação do acordo extrajudicial pela Justiça do Trabalho. Então, surgiu a possibilidade de você chegar para o seu empregador, vamos rescindir o contrato aqui, vamos fazer um acordo aqui. Aí tem que ver os termos desse acordo e vocês acertam como vai ser essa demissão. E vocês vão na Justiça do Trabalho e levam esse acordo para o juiz analisar. E ele vai homologar ou não
ele pode dizer, não, esse acordo não é bom, está desequilibrado, está pendendo mais para um lado do que para o outro, não homologa. Ou ele homologa e aquilo fica resolvido, do jeito que as partes acertaram. Mas nesse caso, só vai para a Justiça do Trabalho se as duas partes tiverem advogados diferentes. Aham. Então, o empregado vai ter sempre que estar com o advogado do lado dele. Com alguém ali para proteger. É. Tem perguntinha, vamos lá. Cadê a perguntinha? Enquanto a perguntinha não aparece ali. Bom, acho que dessa daqui ficou já tranquilo. Sobre você estar disponível para a empresa, o desvio de funções, como é que fica? Ele escreveu empresa, mas quer dizer empresa. O desvio de funções, como é que fica? Sobre você estar disponível... Quando você vai para casa, por exemplo, você vai para casa, eu estou em casa, mas eu estou de sobreaviso. A qualquer momento a empresa pode me procurar. Eu estou trabalhando ou eu não estou trabalhando? Mas isso Eu acho que é mais ou menos isso daqui. Eu também não entendi direito a pergunta dele. Isso não tem nada a ver com desvio. Eu não entendi isso. Mas falando nisso, já nesse ponto, eu peço que mande a pergunta novamente, porque são duas perguntas. Eu não entendi a pergunta dele. Mas eu peço que ele reformule. Bom, e falando nisso, sobre a questão do trabalho em casa. Porque antes hoje você não pode trabalhar em casa. Como é que é a regra atual? Não existia uma regulamentação para esse tipo de trabalho, né? Trabalho em casa. Então, criou-se uma regulamentação para isso. O trabalho em casa, dentro das novas regras, ficou estabelecido que o empregado, primeiro vai ser tudo pactuado, vai ter que ser tudo contratado. Ele vai estar em casa. Tá? Como é que ele vai trabalhar em casa? O que ele vai fazer em casa? Pois é. O que ele vai usar? Como? Tudo tem que ser pactuado no contrato. Tudo vai colocar no contrato. Tudo vai colocar no contrato. Tem que ter um contrato. E aí é interessante, porque na hora que fizer o contrato, as partes têm que aderir, né? Na prática, o empregado, ele quer o emprego, como você falou, ele vai aceitar o que tiver lá, mas pelo menos vai estar definido o que ele tem que fazer, momentos que ele tem que fazer. Ele pode colocar ali, por exemplo, os custos que ele tem de energia, Ele pode colocar, ele deve colocar, tem que estar no contrato. Ele vai estar em casa, mas ele vai gastar a energia dele, ele vai gastar o computador dele, tudo isso tem que estar no contrato. Então, o que se criou agora foi a possibilidade de você ter esse trabalho dentro de casa, todo regulamentado no contrato de trabalho. E aí, se na prática fugir dessa regulamentação do contrato, se o empregador exigir dele mais do que estava no contrato, aí ele gera para ele um direito, uma indenização, uma hora extra, inclusive hora extra, que antes não existia, essa possibilidade, porque ele estava em casa, você não tinha controle sobre a jornada dele. Então agora, como vai estar tudo com parâmetros definidos, o que sair daquele parâmetro, o empregado vai poder exigir. Então, a questão, neste caso, a questão é a produção mesmo, né? Contanto que você produza, se você vai trabalhar 1 ou 2 horas por dia, é você que vai organizar. Contanto que dá resultado. Essa é a natureza desse home office, né? Desse trabalho em casa. Você não está lá para cumprir jornada. Para cumprir jornada, você trabalha dentro da empresa. Você está lá para produzir. Agora, as garantias que tem para o empregado ele vai produzir com a energia dele, com os bens dele, o empregador vai ter que pagar. E ele também não vai precisar, às vezes você está em casa e acaba trabalhando mais do que se ele estivesse no local de trabalho, né? Isso também não vai acontecer, porque vai estar tudo parametrizado dentro do acordo. Ou seja, é a produção mesmo, né? Neste caso, ele vai ter que produzir. Agora, eu preciso só falar uma outra aqui. A gente não tem tempo para falar de tudo hoje, né? O tempo passa rápido. Muita coisa. Mas a questão das mulheres, eu preciso falar sobre isso. Porque as mulheres vão trabalhar em locais perigosos, insalubres, as grávidas, né, e tal. Mas hoje já trabalham, não é? Não. Mas quando você coloca uma médica, por exemplo, a enfermeira... Mas não se você for pensar... Mas não é para trabalhar. Mas trabalha. A gestante, mas ele está violando a norma atual. A gestante, hoje, ela não pode trabalhar em local insalubre. Com a mudança, ela vai poder trabalhar em locais com insalubridade de nível leve e médio. Nas insalubridades graves, ela continua não podendo trabalhar. E mesmo na insalubridade média, se ela tiver um atestado médico
dizendo que ela não pode trabalhar, ela não trabalha. Bom, eu acho que os principais pontos foram esclarecidos. Já até quero perguntar para a produção se tem alguma dúvida. A Kétila quer fazer algo, né? Ela também acha que já está bom aqui, porque eu fico, né? Acho que as principais dúvidas eram essas, né, Max? O que você acha, doutor Max? É o hábito de falar Max. Tem muita coisa, Sandra. Tem muita inúmeras coisas. Mas eu acho que aos poucos a gente pode ir esclarecendo isso aqui no programa. Mexeu também na forma de buscar seus direitos, na forma de processo judicial, mexeu bastante coisa. Tá? Mas, assim, eu acho que o importante é deixar claro para a população, para empregadores e para empregados, que esses direitos básicos do trabalhador, FGTS, 13º, férias, hora extra, nada disso mudou. Todos esses direitos estão preservados. Que essas relações entre o trabalhador, entre o empregado e o empregador, elas, quando forem sair da regra básica, mudar por conta de algum acordo ou de alguma coisa, ela precisa, ambas as partes, estarem acompanhadas de um profissional para lhe orientar. Se não fizerem isso, algumas vão ser consideradas ilegais. O acordo, se não tiver participação do sindicato, ele não existe. O acordo extrajudicial, se não tiver participação do advogado, ele não existe. E outras, que até podem surgir, vão dar muito mais dor de cabeça do que garantias ou lucros se forem feitas de qualquer jeito. Precisa ser acompanhado. Ok, bom, eu te agradeço muito por ter vindo aqui e a gente espera que você venha aqui numa outra oportunidade também para trazer mais informações. Muito obrigada, doutor Max. Eu que agradeço. Gente, olha, e o programa vai ficar por aqui, porque já acabou rápido, né? Eu tenho a impressão de que foi assim, num instante. Agora, antes até de finalizar o programa, eu quero contar um negócio para vocês, uma fofoca. A Meire Santos, que está vindo aí, ela hoje me deixou chateada, porque eu cheguei aqui com água na boca para comer a pipoca que ela faz, porque não conheço uma pessoa que faz uma pipoca tão deliciosa quanto a que ela faz. Meire, tá me devendo a pipoca, viu? Fiquem agora com mais notícias no programa SIC News. Hoje sem o Everton Leone, com a Meire Santos. Fica com vocês agora. A gente se encontra amanhã, no mesmo horário. Desejo a todos uma boa noite. Muito obrigada. Um beijo, até lá.